Olá para vocês, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 18, tá bom? De maio. E hoje nós vamos falar sobre pronomes, tá bom? Nós estudamos substantivos, nós estudamos artigo, nós estudamos verbo, classificação do adjetivo, nós estudamos, deixa eu ver se eu lembro mais, calma aí que deu um branco aqui. Toda a classe de substantivos, tudo. Agora a gente vai estudar pronome, para que é, para que serve e também tem as suas classificações, tá bom? Primeiro, nós vamos começar aqui, ó. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais oblíquo e pronomes pessoais de tratamento, tá bom? Os possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos a gente vai ver depois, tá bom? A gente vai ver esses aqui primeiro, que é a atividade de hoje do nosso livro, tá bom? Então, pronomes é o quê? Pronomes são palavras que ficam ou podem ficar no lugar dos substantivos ou dos nomes a qual eles se referem, tá bom? Primeiro, pronomes pessoais do caso reto é eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles. Isso é pronome do caso reto, tá bom? Aí vem os pronomes oblíquos. É me, mim, comigo, contigo, se, si, contigo e comigo, tá bom? E consigo também. E os pronomes de tratamento, o próprio nome já diz, é uma questão de tratamento, como você vai se referir àquela pessoa ou àquela autoridade, você vai usar um pronome adequado para aquela determinada autoridade. Por exemplo, nós temos senhor, senhora, senhorita, vossa majestade, vossa santidade, vossa alteza, vossa eminência, vossa excelência. Por exemplo, se você se depara, vamos imaginar que você está numa blitz e de repente há uma blitz com os policiais. Você não vai falar com um policial, que é uma autoridade, vai chamar, e aí, cara, beleza? Tudo tranquilo? Não, né? Então você vai se referir, meu senhor, tudo bem, como vai, né? Você vai usar um pronome. De repente você encontra um rei, né? Ou uma rainha. Também é uma questão alta, né? Um poder. Então, ó, vossa alteza, vossa majestade. Aí vem a questão, de repente, que você possa estar dentro de um fórum, né? Que tem várias autoridades, a juiz e tudo mais, né? Então vai lá, Vossa Excelência. E quando você encontra, de repente, o Papa, né? Que também é uma autoridade, Vossa Santidade. Então tudo é um pronome adequado com o qual você vai relacionar, tá bom? Agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês, como eu acabei de falar, nos pronomes pessoais do caso reto, os pronomes oblíquo e os pronomes de tratamento. Aqui nós temos um quadrinho, né? O senhor e senhora, que é um tratamento respeitoso, né? A vossa excelência, que são altas autoridades. Vossa reverendíssima, que são os sacerdotes. Vossa majestade, como eu acabei de falar, os reis e rainhas, imperadores. Vossa senhoria, para quando você for fazer uma carta, coisas comerciais e etc. Vossa alteza, príncipes e duques. Vossa santidade, o papa, e vossa eminência, né, os cardeais. Essa é a nossa explicação sobre pronome, tá bom? Agora a gente vai ver o que a gente vai fazer na nossa atividade. Na página 75, tá assim. Leia as capas destes livros. Aí eu tenho Valentina, só ver aqui um pouquinho mais de perto. Valentina, deseja-lhe um feliz aniversário. Aí tem a segunda capa do livro. O que está acontecendo comigo? Aí tem o terceiro livro, que está escrito, isso para mim é grego. Aí tem 3 capas. Primeira pergunta. Reescreva 2 vezes o título da capa 1. Primeiro, troque o lhe por a ele ou a ela. E na segunda vez, troque o lhe por a você. Então você vai trocar esse pronome e vai substituir com o qual a pergunta está pedindo. Você vai ver se teve uma alteração ou não. Tá bom? Agora na página 76, continuando, letra B. Quando lemos uma frase com o pronome lhe, como podemos saber
se ele quer dizer a ele, ou a ela, ou a você. Letra C. No título da capa 2, a palavra indica com quem algo está acontecendo. Se refere com alguma pessoa, qual é o pronome? Se a jovem pensasse o que está ali acontecendo, a quem ela estaria se referindo? E letra E. O que quer dizer a expressão "isso para mim é grego"? O que será que significa essa expressão? Número 2. Complete as frases com os pronomes pessoais do caso reto. Aí você vai completar A, B, C e D. Só com pronomes pessoais do caso reto, tá bom? Número 3. Reescreva as frases novamente, substituindo os nomes destacados por pronomes adequados. Veja o exemplo. Por exemplo, eu tenho aí, eu e Ricardo viajaremos. Então, eu substituí esses dois pronomes por quem? Por nós. Agora eu quero ver o que você vai fazer com Roberto, Fernando e Caio, Eliane e Rosilda, o cachorro, eu e Paula. Qual é o pronome que você pode usar? Número 4. Sublinhe os pronomes pessoais. Tem A, B, C, D e F. Tudo que é pronome pessoal, você vai circular. Desculpa, vai grifar, tá bom? Número 5. Copie as frases, substituindo os nomes destacados por pronomes pessoais oblíquos. Aí tem as fichas, o carro, a vocês, a Solange, a Mauro e a ela. Tudo isso que está destacado, você vai substituir por pronome oblíquo e vai ver qual que vai ser mais adequado com a frase, tá bom? Número 6. Complete as frases com o pronome oblíquo correspondente ao pronome entre parênteses. Aí eu tenho a ela, eu, nós, eu e a mim. Você vai usar esses pronomes que estão entre parênteses e vai fazer a adequação com a frase, tá bom? Número 7. Classifique os pronomes de acordo com o exemplo. Por exemplo, tu é um pronome pessoal reto, segunda pessoa do singular. E eu, e nós, e o, e eles, e lhe são pronomes o quê? Estão no singular, estão no plural. E qual é o nome desse pronome? Tá bom? Aí, vamos agora. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui na minha anotação, só um minutinho. É da página 75 até a 78. Então, gente, eu peguei o caderno ali pra mim ter a noção da página que eu tinha esquecido. Então, a gente vai fazer até a página 78, tá bom? Aí tá escrito assim, continuando, né, na página 77. Colocação pronominal. Como você pode observar, no estudo sobre pronomes oblíquos, alguns deles se colocam ao lado de um verbo em condições especiais, podendo exigir um hífen. Quando posicionados depois do verbo, são eles. Por exemplo, o a, o os, o as, o lhe, o lhes, o me, o te, o se, o nós e o vos. Por exemplo, quando eu falo assim, ela deu-me um abraço. Por isso que tem a siglazinha ali, né? O hífenzinho com o pronome, tá bom? E quando a situação exige uma linguagem formal, culta, falada ou escrita, devemos seguir certas regras para a colocação destes pronomes. Por exemplo, determinadas palavras atraem os pronomes para antes do verbo. Veja os exemplos. Palavras no sentido negativo. Meu pai nem se manifestou a respeito do meu carro. Aí não teve um hífen porque está no sentido negativo, tá bom? Aí quando tem os advérbios, por exemplo, aqui se pode respirar um ar puro. Quando tem pronomes indefinidos, alguém me telefonou? E quando tem pronomes interrogativos, que lhe acontecerá se ele não puder participar da reunião? Já em outras situações, exigem a colocação do pronome depois do verbo. Veja os exemplos. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, isto é, em uma situação de ordem ou solicitação. Lembra que a gente viu isso? Que coisas no afirmativo é uma questão que está afirmando, é uma ordem, um pedido? Aí tem a frase, quando o diretor entrar na sala, levantem-se. Então aí a gente vai usar um hífenzinho, tá bom? Quando o verbo iniciar uma oração, conte-nos como foi o casamento.
e quando houver uma pausa antes do verbo. Quando soube que ela estava hospitalizada, mandei-lhe flores. Aí a gente vai usar o caso que vai ser os pronomes com hífen, tá bom? Aí vamos para a página 78 agora. Leia o início de uma canção. Me dá um olá, me manda um oi. Onde você está? Onde é que foi? Aí tem, os dois primeiros versos começam com me. De acordo com a forma padrão da língua, como eles deveriam ser reescritos. Língua padrão, gente, é a língua normal, tá? É a língua correta. É a nossa forma culta de falar, tá bom? Então, você tem que reescrever isso daí na forma normal. Letra B. Como você diria esta frase em uma conversa com seus amigos? Aí já é uma opção sua, uma conversa normal. Letra C. O me, no começo dos versos, os deixa mais parecido com uma conversa, que a palavra usada nessa canção também lembra o modo de falar. Qual é esse modozinho que tá ali no texto? Você vai colocar aqui, tá bom? Número 2. Leia estes provérbios. Assa-se o pão enquanto o forno está quente. 2. Não se conhece o perfume pela beleza da flor. 3. Conheça-se o marinheiro no meio da tempestade. Você conhecia alguns deles? Ou seja, você conhece algum desses provérbios? Letra B. Escolha um dos provérbios e, usando suas palavras, explique explique seu sentido. Você vai escolher um desses aqui e vai explicar o sentido deles, tá bom? Número 3. Faça a colocação dos pronomes de acordo com a forma padrão da língua. Não entristeça. Agora eu quero que você use a nossa forma normal, a forma correta de falar, tá bom? Usando o T. Espero que faça justiça. Você vai usar o C. Meus amigos apresentem uma posição de sentido. Você vai usar o C. E ninguém faça de rogado. Você vai usar o C também, tá? Leia estas frases. 1. Nunca soubemos que nos roubava na loja. 2. Se sabe pouco sobre esse tesouro. 3. Me dá um presente? Letra A. Em que frases o pronome pessoal oblíquo não está de acordo com a forma padrão da língua? Qual das frases ele não está correta, ele não foi usado adequadamente? E letra B. Reescreva, ou seja, você vai escrever novamente a frase, colocando o pronome na posição adequada, de acordo com a língua normal. Agora você vai escrever a forma correta dessa frase usando esse pronome, tá bom? Essa vai ser a nossa atividade de hoje no livro, tá bom? Daqui a pouco a gente vem com a nossa atividade da folhinha. Vai ser uma revisão do geral, tá bom?